Bienvenida a nuestra serie de podcast Mujeres Herbalife. En cada episodio conocerás la historia de una mujer que decidió transformar su vida a través del emprendimiento. Mujeres como tú, como yo, mujeres que sueñan, que se esfuerzan, que buscan cumplir metas personales y profesionales con pasión y propósito. Estas historias no solo inspiran, también comparte consejos, herramientas y aprendizajes que pueden ayudarte en tu propio camino. Escucha, conecta e inspírate con cada relato de mujeres, madres, líderes y soñadoras que están construyendo su futuro con Herbalife. Gracina Rena, bienvenida a Mujeres Herbalife. Muito obrigada, pelo convite. Me sinto muito feliz, honrada, por estar aqui junto com tantas mulheres que sempre me inspiraram. Então, eu sou muito grata pelo convite. Cuéntanos quién es Gracina, cuál es su historia antes de Herbalife, en qué momento decides cambiar tu vida y cómo llega Herbalife a tu vida. Ok. Bom, eu sou do Brasil, né? Quando eu sou musicista de formação, trabalhava muito antes da Herbalife, eu tinha 4 empregos. E meu sonho era poder dar uma boa vida para os meus pais. Realizar os sonhos, então eu estava totalmente em busca disso. Então eu trabalhava 30 horas na PAI, 20 na prefeitura, como regente. À noite eu dava aula de canto, final de semana eu cantava. E final de semana cantava para tentar realizar alguns sonhos, né, para guardar dinheiro e tudo mais. E então eu já tinha feito muita coisa pela música e eu sempre pedia a Deus uma oportunidade toda noite, porque eu já estava naquela vida há muitos anos e eu pensava, meu Deus, quando que eu vou poder ter uma vida de sonhos? Porque eu sempre fui uma sonhadora. Ai, desculpa. E eu sempre quis realizar os sonhos, principalmente da minha mãe, do meu pai, todo mundo, né, da minha família. E nessa busca, eu acredito muito que quando a gente pede a Deus, Ele sempre nos responde, né? E foram coisas que a gente nunca imaginou. Eu nunca imaginei desenvolver o negócio da Herbalife. Eu não conhecia a Herbalife, mas eu acredito que nada acontece por um acaso, né? Então, eu tinha uma irmã assim, com alguns desafios de saúde, um médico falou para ela procurar uma boa nutrição, Herbalife na época. Isso foi numa terça-feira. No domingo, o nosso primo de outra cidade veio para nossa casa trazer Herbalife, né, para a Adriana, para minha irmã. E minha mãe falou, nossa, é isso que a Adriana precisa estar tomando. E minha outra irmã falou, nossa, eu queria trabalhar nessa empresa, como que eu faço? E quando a minha irmã falou, eu estou indo num evento, no STS, né, vamos junto comigo para você ver. Eu falei, não, que vender produto, nunca fui de vendas, não achava que era um negócio de vendas. E ela falou, vamos junto. Quando eu fui no STS, eu falei, não, eu quero tomar os produtos da Herbalife, vou ser sua cliente, mas quando eu vi o plano de marketing, eu senti no meu coração, falei, meu, vai que é isso, né? Vai que é isso que vai nos dar uma mudança de vida, e foi aí que a gente iniciou o negócio. ¿Cómo te enfrentaste, cómo superaste las dificultades o los desafíos al momento de dejar tus 4 empleos por dedicarte a Herbalife? Quando a gente começou numa cidade muito pequena do interior de São Paulo. E, na época, a gente não tinha nenhum sistema. A gente começou super jovens, a gente não tinha sistema na nossa cidade. Como nosso patrocinador, que era o patrocinador da minha irmã, morava em outra cidade, a gente não tinha muito suporte ali. Então, a gente teve que aprender para a gente fazer. Então, aonde tinha alguma coisa da Herbalife, a gente pegava o nosso carro e ia. Dentro de um grande evento, a gente decidiu mesmo que a gente ia fazer o negócio. Como te enfrentas a un mundo de desafíos cuando Gracina deja toda su vida de empleos para dedicarse a Herbalife? Quando a gente foi num grande evento, assim como lá, eu senti que esse era o negócio da nossa vida,
que a gente ia mudar de vida aqui nessa empresa, né? Sendo que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, é aqui, tipo, aqui que a gente vai mudar a nossa vida por completo. E a gente começou aos poucos, em 9 meses, eu já estava fazendo negócio em tempo integral, porque eu já estava ganhando mais na Herbalife do que nos meus 4 empregos. E a gente decidiu buscar informação, né? Então, eu morava numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo, e lá a gente não tinha. Começou a minha irmã, né, que é mais jovem do que eu, meu namorado na época, e a gente não tinha nenhum sistema, a gente foi buscar informação. Então, aonde tinha alguma reunião da Herbalife, a gente ia atrás, ia buscar informação para a gente fazer na nossa cidade e a gente começar a nossa equipe, né? E eu me lembro que quando a gente começou, de repente, toda a minha família já estava fazendo um negócio da Herbalife e meu pai, no começo, ele foi muito, não contra, mas ele ficou com muito receio, porque a família inteira parou de fazer o que estava fazendo para fazer o negócio da Herbalife. E a gente nunca demonstrou nenhuma fraqueza, né, para os meus pais, e sim uma maneira, tipo, por mais dificuldades que nós passamos, tanto financeira, como começar um negócio novo, como ir em busca de informação para aprender, mas isso daí realmente, depois de tempos, né, depois de 2 anos, meus pais vieram também para o negócio, mesmo depois de serem contras, né, mas com o nosso resultado, eles também vieram para o negócio. Então, hoje a gente tem um negócio familiar, toda a minha família desenvolve negócio na Herbalife, minhas 2 irmãs trabalham na Herbalife, meus pais trabalham na Herbalife, eu e meu marido, então a gente tem muita gratidão, né, por essa empresa que mudou mesmo a nossa vida. ¿Qué transformación tuviste que tener? ¿Qué cambio de hábitos o de cosas importantes tuviste que hacer en tu vida para demostrar que esto era un negocio serio y de liderazgo que tenías que llevar encima, ¿no? Na verdade, tudo. Né? Tudo a gente teve que mudar, porque antes eu era musicista, então eu só sabia ler, por exemplo, partitura. Né? Então, quando a gente descobriu que eu tinha que ler livros, eu não comecei a ler um livro, eu comecei a devorar os livros do Jim Rohn, escutar o Jim Rohn, escutar o Mark Hills, que eu nunca tive a oportunidade de vê-los, né? Quando eu entrei na Herbalife, eles já não estavam mais aqui. Mas hoje é incrível que toda essa caminhada, eles sempre foram os nossos mentores, né? É incrível o negócio da Herbalife. E a gente teve que trabalhar muito em nós mesmos, né? Nos nossos hábitos, em ler, em fazer, não dar desculpas, resolver os problemas que precisam ser resolvidos e melhorar nossa disciplina. Mas, com a música, a gente trouxe um pouco disso, porque para a gente ser um bom músico, a gente tinha que estudar muito. Então, quando eu vi que o negócio da Herbalife só dependia de mim, né? Que eu não dependia de ninguém, porque como eu já trabalhava muito para outras pessoas, que eu pudesse trabalhar para mim mesma e eu ia realizar os meus sonhos e da minha família, falei, cara, eu vou mudar a nossa vida, fica tranquila. Eu falei, mãe, está preparada? Que nós vamos mudar a nossa vida por completo. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente tinha um problema, a gente ia achar a solução para aquele problema ser resolvido dentro da Herbalife, e foi desse jeito, buscando treinamento, colocando em prática, mais treinamento. A gente nunca faltou de nenhum treinamento. Né? Todos os honors, tudo que a gente está qualificado, a gente sempre trabalhou para se qualificar para os treinamentos, porque nós somos frutos disso. Né? Hoje, todas as nossas ações, tudo que a gente faz, foram coisas que a gente aprendeu dentro do negócio da Herbalife. Eu e meu marido, a gente sempre fala uma coisa, né? A gente tem 2 filhos, que os nossos filhos, eles não serão obrigados a fazer o negócio da Herbalife. Lógico que é um desejo, né, nosso, mas que eles serão não obrigados, mas eles serão obrigados a estarem dentro dos workshops para supervisores, dentro das extravagâncias, né, dentro dos treinamentos, porque o que a gente aprende nessa escola da Herbalife é uma escola para a vida. Né? Tudo que a gente escuta com os líderes da empresa, a gente coloca em prática e a gente muda as nossas vidas, a gente sabe resolver os problemas e criar novas habilidades. Então, acho que isso é o mais valioso, né, que nós temos também dentro da nossa companhia. Ahora que hablas de que eres mamá, ¿cómo mantienes un equilibrio en tu vida entre la parte profesional, de distribuidora, de esposa, de madre? Bom,
esse equilíbrio é muito importante, né? A gente, dentro da nossa casa, a gente tem Deus em primeiro lugar e depois a gente lida muito com essa questão dos nossos filhos estarem junto com a gente. A minha filha fala assim, eu sou mais herbalafiana, né? Ela fala, eu sou mais herbalafiana do que vocês, né? Porque eu já tomo Herbalife há muito tempo. Então, eles vivem junto com a gente, né, no nosso dia a dia, porque... Mas é muito simples, porque o nosso negócio, ele dá essa liberdade de tempo, né? Então, a gente consegue... Né? Acho que quando é leve, quando é tranquilo e quando é tão gostoso trabalhar com Herbalife, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, né? Os nossos filhos veem isso na gente, no nosso dia a dia, e eles estão junto com a gente. Então, esse equilíbrio, né, para nós é leve. Tem gente que só... Não, para mim é bem tranquilo mesmo, assim. Muy bien. Né? E estamos trabalhando, né, gente, naquela loucura de colocar mais gente, colocar novos líderes, desenvolver nossa organização. É uma loucura, mas é leve, divertido. ¿Qué está trabajando Herbalife para ti en sueños en este momento? ¿Cuáles son los sueños con los que estás trabajando hoy en día gracias a Herbalife? Quais sonhos que a gente está... ¿O cuáles has alcanzado hasta hoy o por cuáles estás trabajando para o futuro? Bom, nós já realizamos vários sonhos com o negócio da Herbalife, nos quais a gente nunca tinha imaginado. Por mais que eu era sempre sonhadora, mas a gente tinha sonhos básicos. E a Herbalife, hoje eu escrevi isso para o nosso time, porque muitas pessoas estão chegando, né, para o Chile. E daí eu escrevi, a Herbalife, ela realiza sonhos que a gente nunca imaginou. E hoje a gente já realizou tantos sonhos, né, tantos financeiros. Por exemplo, hoje a gente tem tempo, hoje minha família inteira a gente viaja juntos graças ao negócio da Herbalife, porque a gente trabalha, se qualifica e viaja juntos. Então a gente sempre está juntos. Eu acredito que isso para mim é o principal, né, da gente poder ter esse momento sempre juntos, mudar a vida de outras pessoas, né? Muitas pessoas chegando no nosso time, muitas pessoas que já mudaram de vida, né? Que estão realizando sonhos. E agora, meu pessoal e do Renato, a gente está trabalhando muito forte para chegar a Chairmans, porque a gente acredita muito que, se a gente quer deixar um legado, né, a gente precisa ter presidentes, né? Muitos presidentes, para mudar a vida de mais e mais pessoas dentro desse negócio incrível que nós temos, que é a Herbalife. E a gente está realizando vários sonhos. ¿Qué le diría la Gratzina de hoy a la Gratzina de ayer, de ese momento cuando iniciaste Herbalife? Con todo lo que ya conseguiste, ¿qué le dirías a esa niña que comenzó con ilusiones, con sueños, con todo lo que ya sabes? Que acreditar independente de qualquer situação, né? Acreditar, porque eu acredito que algumas pessoas podem não acreditar em você, mas você tem que acreditar em você. A única pessoa que não pode deixar de acreditar em você é você mesmo, né? Porque quando você acredita, vai dar tudo certo. E acredito mesmo que quando a gente recebeu a Herbalife foi um presente de Deus. Então, né, quando eu recebi e segui orientações. Né? Então, sou muito grata, né, pela Grazina, de 18 anos atrás, né, que se deu a oportunidade, que foi humilde, que buscou informação, que sempre, independente de qualquer situação, não tinha dinheiro, mas estava no treinamento. Né? Não tinha, tinha festa, tinha qualquer coisa, a gente sempre ia em busca de informação, de treinamento. E foi isso que mudou a nossa vida. Né? Então, se tem alguém que está começando, nunca esteja fora do sistema, porque você nunca sabe qual o treinamento que vai fazer a diferença na sua atitude, na sua mentalidade, na sua disciplina, que vai mudar realmente o seu resultado financeiro dentro do negócio da Herbalife. Perfecto. ¿Con qué frase que te inspira a ti quieres despedirte para compartírsela a todas las personas que escucharon este podcast? Que o negócio da Herbalife, ele só depende de você, né? Se você tem um sonho, se você tem um desejo, né, de mudar a sua vida, não importa o que você esteja passando, a Herbalife, ela é o caminho.
né? Ela é o caminho que, se você já tem essa oportunidade de ter conhecido a Herbalife, porque vai ter muita gente que não vai ter essa oportunidade, não é incrível? E nós temos essa oportunidade. Chegou essa oportunidade para você, aproveita. Se você tem sonhos, saiba que você pode realizar todos eles. E o mais importante, independente do tempo, independente de qualquer coisa, é só você persistir e continuar, né, focado, que o seu momento vai chegar, o seu PIN de presidente vai chegar. Muy bien. Muchas gracias, Gratzina, por tu tiempo y por esta conversación. Obrigada pela oportunidade.